todos. Estamos aqui novamente para fazer mais uma conversa com vocês sobre as nossas vivências e aprendizados como pessoas e especialmente como casal. Dessa vez o tema vai ser As identidades ou os papéis que nós vivemos. Vamos falar sobre isso porque a gente vive isso, na verdade, e a grande maioria de nós, de maneira inconsciente, não nos damos conta que nós vivemos papéis. o tempo todo. Nós O vivemos tempo todo. papéis. Só que isso nos veio porque com a clareza que nós aprendemos com o nosso professor Hilário Trigo na Escola Vida, que nos trouxe os ensinamentos sistêmicos, especialmente de Bert Hellinger, entre outros. E então nos ficou claro, né, que eu já tinha uma noção inconsciente disso, porque quando eu era professora, eu sempre dizia assim, eu não entendo muitos professores quando eles têm filhos, né, eles são também alunos deles na sala de aula, eles lidavam com esses filhos deles de modo diferente, mais especial do que com os outros alunos. Eu dizia assim que se eu fosse professora, eu podia estar fazendo um julgamento, mas eu sentia isso dentro de mim, que o professor não deveria ser outra coisa na sala de aula a não ser professor. Eu imaginava que se um dia eu fosse ser professora, que era uma profissão que eu não queria, mas acabei sendo isso mesmo, acabei me formando nessa área, eu não iria tratar, se eu tivesse um filho, uma filha na sala de aula, esse filho e essa filha de maneira diferente por ser meu filho ou minha filha, de maneira mais condescendente, assim, quero dizer, né? Então eu tinha dentro de mim uma sensação de que algo não estava muito correto ali, quando o professor, é professor, né? Ele não é pai e nem mãe na sala de aula, ele é pai e mãe em casa, né? Então, quando nós aprendemos, né, sobre as identidades, né, que nós representamos em diferentes identidades e papéis na vida, ficou claro para mim que essa sensação que eu tinha dentro de mim estava correta. Então, para começar, né, eu fiz uma lista, né, das muitas identidades que eu lembro que eu já desempenhei ou papéis na vida, né, e vou citá-las. Algumas eu continuo representando, né? É. Eu me lembro, eu vou contar uma história antes, tá? Tá, pode contar. Ah, eu me lembro, tem uma história onde para mim ficou bem claro. A gente não tinha ainda esse conhecimento sistêmico sobre as nossas identidades, mas para nós, você que me despertou para isso, né? Naquela época você já tinha essa visão, a interpretação sobre a visão sistêmica, e eu ainda não tinha. Eu não tinha o conhecimento sistêmico, mas a sensação, a percepção interna eu tinha, né? Sim, a gente tem essa percepção interna, e daí é que a gente fala que faz falta a teoria, né? Sim, o A gente, conhecimento em si, né? A sim, explicação, a clareza sobre isso, né? O que é isso, né? exatamente. Parece assim que as coisas estão acontecendo, a gente vê as coisas acontecendo, mas a gente não consegue descrever aquilo. Até que aparece alguém e chega e fala, não, é assim. Daí a gente entende, ah, tá, é assim, então por isso então que aquilo lá aconteceu daquele jeito, assim, assado. Tá, mas tinha que aparecer alguém para explicar, para colocar em palavras, né? Por isso que a gente lê e estuda tanto, né? Mas a história que eu quero, que me vem em mente sempre foi quando, logo depois que nós casamos, no segundo ou terceiro ano de casados, eu pedi para você me ensinar alemão. Ah, sim. Lembra da história? Foi isso, não, já fazia mais tempo, um pouquinho, uns 3 anos, É. indo pro 4º ano já. Nós morávamos numa cidade que tinha muitos alemães. E eu É, percebi lá que se eu soubesse falar alemão, lá, então muitas portas iriam se abrir para mim. você tinha um emprego e trabalhava numa cooperativa onde os agricultores eram alemães, não nascidos no Brasil. Metade, lá, os agricultores lá eram divididos em três. Eram os alemães, e japoneses e italianos. Isso. Então eu percebi que se eu soubesse falar alemão, eu conseguiria melhores relacionamentos, e não sei do que viria disso. Aí eu pedi para você me ensinar alemão lá em casa. Eu lembro disso. Aí você se colocava na identidade de professora, eu deveria me colocar na identidade de aluno, mas eu não consegui fazer isso, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse raciocínio, sabe, esse pensamento de eu tenho que ir para lá, eu tenho que me colocar lá. Aí o que acontecia, né? Como éramos só você e eu, né?
Aí eu não respeitei a condição você de professora e nem me coloquei na condição de aluno. Resultado, como eu era um aluno preguiçoso, você começava a me chamar a atenção, né? Sim. Que eu não aprendia, que eu não me concentrava. Porque não fazia as tarefas, não fazia os exercícios como Resultado, não deu certo, né? Porque aí ele ficava bravo comigo, assim, pô, você é minha mulher, não pode falar assim comigo. Eu disse, peraí, tem alguma coisa errada. A sua mulher não está aqui. Quem está aqui agora é a professora de língua alemã. E ele não entendia isso, né? Porque era assim que eu sentia. Eu sou ali a professora. Eu vesti o papel de professora, entrei nesse corpo de professora e estava dando aula como eu daria aula para qualquer outra pessoa, né? A partir dali, então, isso ficou muito fixo, gravado em mim, né? A gente tem que se colocar em papéis diferentes, né? Aí quando nós entramos na Escola Vida, o nosso professor começou a falar de identidades. Nós vivemos várias identidades todos os dias. Eu fiz uma relação das que eu me lembrei, das identidades que eu já vivi. E eu me lembro sempre que eu sempre dizia, eu não sou isso, eu estou fazendo isso, eu estou nisso. Um dia eu vou deixar de fazer isso. A primeira identidade que a gente tem é a de filha e a de filho. Né? Quando a gente nasce para dentro de uma família, aí nós passamos a ser filhos. Até então não éramos nada, né? Aí vai passando os tempos. Eu fui aluna, hoje eu sou aluna de novo. Na verdade, a gente é aluno a vida inteira, conforme com quem a gente está lidando e alguém está ensinando, a gente é aluno. A gente também pode ser professor na posição quando está ensinando alguém. Não necessariamente um professor formado, mas um professor quando está ensinando alguém é professor. Então eu fui isso, a filha, aluna, estudante, garçonete, camareira em hotéis, faxineira, cozinheira, recepcionista, no caso, professora de língua alemã, de língua portuguesa e professora de escola dominical na minha comunidade religiosa em Brasília. Fui militar da ativa por quase 26 anos e como militar eu galguei vários postos, comecei como tenente, primeiro tenente, depois fui promovida alguns anos depois a capitão, depois alguns anos, 9, quase 10 anos, fui promovida a major, oficial superior, né? E aí, mais uns anos eu fui promovida a tenente-coronel, mais uns anos eu fui promovida a coronel. E sempre se diz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o tenente, eu sou o capitão, eu sou o major. E hoje eu não sou nada, eu sou militar da reserva. Sou eu apenas. Esses papéis, nenhum deles mais eu exerço, a não ser o de aluna atualmente. E de empreendedora, porque é o que nós estamos trabalhando agora. Mas continuando na listagem, fui chefe de seção de comunicação social, fui coordenadora de intercâmbio internacional de jovens e de adultos, fui coordenadora e palestrante de grupo de encontro de mulheres, fui intérprete em reuniões de negócios e de projetos internacionais e de cursos. Fui comandante de grupamento de militares por algum tempo. Fui promotora de eventos. Sou mulher, nunca vou deixar de ser. Sou esposa, creio que não vou deixar de ser. Sou amante. Sou mãe, também nunca vou deixar de ser mãe. Sou administradora em várias áreas, inclusive financeira, porque a administração financeira, nossa, sou eu que faço. Eu gosto de fazer. Até arquiteta eu fui há algum tempo atrás, que planejei, desenhei todos os móveis do apartamento que nós compramos. Eu desenhei, planejei no papel e sentei do lado dele, ele estudou o programa e daí do lado dele, em conjunto, nós desenhamos no computador esses móveis para entregar depois para os marceneiros poderem fazer esses móveis. São tudo papéis, tudo identidades. E foi uma excelente arquiteta, pelo que os marceneiros falavam, ficavam impressionados das minhas ideias e de como eu fiz isso. Eles nunca tinham imaginado ser possível fazer certas coisas que eu pedi para eles fazerem, mas fizeram.
Então, quando você veste uma identidade de verdade, entra nela, se imbui dela, você não é aquilo. Você está representando aquele papel com amor, com carinho, com intensidade, com tudo aquilo que você tem. E eu fiz isso em todos os meus papéis. E os que eu exerço ainda hoje, que na verdade continua sendo o de mulher, o de esposa, de amante, de mãe, de cozinheira, de faxineira, de camareira. E ainda papéis como administradora, né? Continuo exercendo essa função. E atualmente mais um, de empreendedora. Mas são todos papéis, eu não sou isso. No meu íntimo, na minha essência, no meu núcleo, da onde eu me originei, que é onde está também a energia divina, eu não sou nada disso. Eu sou simplesmente uma energia divina, digamos assim, que está incorporada num corpo. Por isso que Deus se manifesta através de nós como casais. Há algo em mim e há algo nele, há algo na mulher, há algo no homem que juntado gera vida. Mas essa vida não é nossa. Essa vida nos é dada por um Criador, um ser supremo, um ser maior, o nome que qualquer um queira dar. Na nossa fé, na nossa religiosidade, para nós esse ser se chama Deus. Então, às vezes nós distorcemos as coisas, ou quase sempre, botamos significados nas coisas que não são reais, dizemos que somos isso, que somos aquilo, que somos aquele outro, né? Quando na verdade nós só estamos desempenhando papéis, estamos vestindo identidades diversas. Imaginem qual é o papel da mulher dentro de casa. O papel da mulher dentro de casa é ser amante, não? Acho que é, né? Qual é o papel da esposa? É ser companheira, é ser contribuidora, é olhar para o meu esposo e ver as necessidades dele e atendê-las. A mesma coisa dele em relação a mim. Qual é o papel dele dentro de casa? Comigo, como homem. Ele é homem e ele deve ser o meu amante, deve atender as minhas necessidades nessa área. Essa é a função. Mas é uma identidade. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, da grande maioria dos casais, no início eles são só o casal, né? Eles se amam. São amantes. São amantes. É tudo muito bonito. Depois, com o tempo, começam os outros papéis. Administração, tudo dentro de casa precisa ser feito. Um deles, ou eles dividem, ou um faz uma coisa, outro faz outra coisa, né? E eu me imbuí da administração financeira, por uma razão que ele mesmo já falou em outros vídeos nossos, né? Administradora da cozinha. É. Eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de planejar o que cozinhar. Sim. Aí cabe a ela. Ele também lava a louça, né? Ele gosta de fazer isso, né? Então eu faço outras coisas das quais ele não gosta tanto e que eu gosto. Então, eu também gosto de cozinhar, claro. Tudo que eu faço com amor e carinho. Por isso que eu sem nenhuma... sem querer me vangloriar aqui ou qualquer coisa, todas as coisas que eu faço, que eu assumo, e quando eu visto o papel, elas são bem feitas. E não porque eu estou dando essa definição ou esse significado, porque os outros me dão retorno. Gosto da comida que eu faço, dos eventos que eu organizo, porque eu faço isso tudo com amor e carinho, né? Eu me entrego, eu realmente me dou, eu fico totalmente presente naquilo. Isso daí significa que você entrou na identidade. Exatamente. Daquilo ali. Então, essa é a clareza que a gente tem com a teoria das identidades. Sim. Quando a gente entra a fundo numa identidade, a gente faz aquilo, se dedica àquilo, melhora a concentração para poder fazer aquele serviço bem feito. Exatamente. E o interessante é, de fora vem sempre aquilo. Eu me lembro quando eu era coordenadora do encontro de mulheres, né, lá na comunidade de Brasília, eu comecei isso porque alguém me deu essa função. E daí, claro,
eu abraço a função, eu abraço ela como se ela fizesse parte de mim. Eu me dou a ela. Você entra realmente no E papel. as pessoas começam a olhar para isso como se eu fosse aquilo, né? Como se aquilo fosse meu. E aí começam, quando falavam do encontro de mulheres, que se chamava Ponto de Encontro Mulher, nós apelidava de PEN, porque era a sigla, né? Uhum. Aí falava essa sigla PEN, né? Vinha meu nome na cabeça de todo mundo. Né? Isso não me agradava, porque isso significava que a carga ficava muito pesada para mim. Porque daí, qualquer coisa que tinha que ser feito, era eu, né? E outra coisa, se um dia você fosse embora daquela comunidade, né? Uhum. Aquilo não podia acabar, tinha que continuar. Então não podia ser você. Então, Tinha que ser uma coisa da comunidade. isso, e eu insistia que outras mulheres, né, também aprendessem a lidar com isso, a fazer isso, e eu as incluía, ensinava para elas, eu mostrava para elas, que via o que elas tinham de talento, né? E disse, não, você poderia fazer isso, você tem talento para isso, você poderia fazer aquilo. E aos poucos, eu levei 6 anos. No 4º ano, eu queria entregar essa coordenação, porque estava sendo demais para mim. Eu era profissional também integral, e não conseguia sair, não me deixavam. Cheguei a escrever um documento, assinei, entreguei para a diretoria da comunidade. Não consegui sair, não me deixaram sair. É porque tinham botado isso em mim como se isso fosse eu e tinha que ser eu. Aí, mas eu consegui um jeito de trabalhar uma outra colega muito boa, né? E ela assumiu. Daí, numa reunião, eu consegui finalmente sair dessa identidade oficialmente e passar para outra pessoa, né? É difícil isso. Então, É porque você começou a coordenar também o intercâmbio de jovens, né? o intercâmbio de jovens e de adultos. E daí coordenar esses dois ficou Começou a ficar muito pesado para mim, era demais. Eu era profissional integral também no Exército Brasileiro, na unidade em Brasília. Né? Então, as pessoas olham para a gente quando a gente faz uma coisa bem feita e acham que a gente é aquilo. Quando eu era militar, em cada posto eu via também os colegas dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. Muitas vezes quando vinham com isso eu dizia eu não sou isso, eu estou nisso. Sei lá quando que eu vou sair disso, mas em breve eu não vou ficar mais nisso, então eu não sou isso. Eu estou nisso e estou desempenhando a minha função da melhor maneira possível que eu tenho talento e inteligência e capacidade de fazer, né? Porque eu me entrego realmente àquilo que eu faço. Eu vou de corpo e alma, eu sempre dizia assim, né? E outra coisa com relação a isso, a gente planeja as coisas, mas não é um plano fixo. É um plano onde você coloca seu coração e a sua alma, né? Eu me lembro que uma época eu estava fazendo mestrado na universidade, tinha um colega, nós sentávamos para estudar os temas todos. Aí um dia eu falei, não sei o que nós estava falando, e eu falei assim, cara, eu penso com a cabeça, mas eu vivo com o coração. Aí ele me olhou assim e falou assim, nossa, mas que coisa linda. Eu falei, o quê? Isso que você disse. Eu não lembrava mais o que eu tinha dito. Daí ele disse, eu posso anotar? Eu disse, mas me lembra o que foi que eu disse, porque eu não lembro o que foi que eu disse, né? Daí ele anotou o que eu disse. Eu disse, mas é assim, a gente não pode viver com a cabeça, a gente tem que viver com o coração, porque você não sente as coisas, você não percebe elas. Você vive igual uma máquina quando você vive com a cabeça. A cabeça é o raciocínio, né? É a mente, é o racional que a gente precisa para se organizar, para planejar. Mas viver desse jeito, nossa, seria muito gélido. Viver com a cabeça. E seria muito quadrado. Tanto é também que a cabeça cansa logo, né? Ela quer variedade, ela quer mudança, ela quer coisas diferentes. E ela acaba procurando outras coisas para fazer. Já se a gente entra de coração, né, aí você fica naquilo mais tempo. Você consegue gostar, consegue entrar na identidade daquilo. Sim. Uhum. E entrar na identidade é uma coisa que me chamou muita atenção nos vários lugares em que eu trabalhei, né? Quando eu começava num emprego novo, logo no início, quando eu ainda estava aprendendo as funções e a trabalhar ali, não era uma coisa muito agradável. Atraente até. Atraente, não era excitante, né? Não era excitante, não era uma não coisa era vibrante. Isso, não era coisa que me motivava. Mas a partir do segundo mês, terceiro mês, quando eu conseguia entrar na identidade daquela função que eu estava fazendo ali, aí a coisa ficava mais leve. Aí tudo ficava mais leve. Eu falava assim, será que é por causa da força do hábito? Agora eu peguei o hábito de fazer isso. Mas o hábito é o quê? Gera a identidade. O hábito traz a identidade. Sim.
Mas fala das suas identidades, as diversas que você já viveu, porque eu falei das minhas. Ah, sim. Eu tive várias identidades, né? Muitas identidades. Quando eu nasci, eu era o bebê. É a minha primeira identidade que me deram, né? Depois resolveram me dar um carimbo. Você vai se chamar Sidney, né? Essa vai ser a sua identidade. Até uma carteira me deram, carteira de identidade. Com o meu nome em cima, meus números em cima, tudo lá. Aí fui crescendo, eu era o filho, eu fui estudante, eu fui filho do Balduino e da Odila, né? Aí as pessoas os parentes que não me conheciam ainda chegavam assim, você é o filho da Odila? É Você é o verdade. filho do Balduino, né? Não era o Sidney, era o filho do Balduino e o filho da Odila. Era a identidade que estavam me dando, né? E tá certo, é assim mesmo, né? Nós sempre vivemos essas identidades. Depois eu passei a me dar auto-identidades. Eu era tímido, eu era o cara tímido, eu era o cara que não tinha amigos. Quando tinha, eram bem poucos, e todos ainda parecidos comigo. Lógico que a gente se atrai, amigos, pessoas parecidas se atraem. Então, foi uma identidade que eu cultivei por alguns anos. Depois casei, né? Comecei a identidade de casado provocou e passou fez acontecer em mim uma Reviravolta. reviravolta, uma transformação completa em tudo aquilo que eu pensava. Tudo aquilo que eu pensava. Porque em casa tudo bem, éramos só 5 irmãos, né? Família grande. Atualmente é uma família grande, mas na época não era. Nós éramos apenas 5 irmãos. Então eu era um dos irmãos. Depois, quando eu me casei, eu era o marido. Eu era singular. Eu não era mais um plural. Eu passei a ser um singular, né? E até minha irmã um dia, né? Você me chamou de você chegou, se dirigiu a mim falando assim, ô meu homem, né? Daí eu falei assim, para com isso, homem. Uhum. Nós estávamos almoçando, eu não sei o que tinha lá, e aí estávamos sentados à mesa e a irmã dele estava morando conosco por algum tempo, uma das irmãs, né? Sim. Aí, Ela começou a dar risada. para ela foi um choque cultural. De repente, o meu irmão agora tem outra identidade. É um É homem. um homem, para ela ele é um homem, né? Isso foi estranho, né? Então, são essas as transformações, são essas identidades, esses papéis que a gente vai assumindo conforme os anos vão passando. Bom, para resumir, atualmente a minha identidade principal é, além de esposo, lavador de pratos, fazedor de comida. Eu não sou cozinheiro, sou um fazedor de comida. Cozinheiro é outra coisa. Faxineiro. Faxineiro. Junto comigo, né? Junto comigo, editor de vídeo. Né? Eu Editor. trabalho esses vídeos aí, tiro as besteiras que a gente fala, né? Uhum. Os vazios que ficam. É minha função tirar. Mas a função, eu acho que a identidade que eu mais gosto, que mais me identifico, é o de motorista. Para mim dirigir porque atualmente com a pandemia a gente acaba ficando muito tempo dentro de casa. Uhum. Depois quando você se aposentou, né, aí a gente acabou, às vezes acontece de ficar um dia todo e a gente não sair de dentro do apartamento. É verdade. Então, a gente sai de propósito para tomar sol, como agora, por exemplo, aqui. A gente podia estar fazendo esse vídeo trancado dentro de casa, num estúdio. Mas a gente vem aqui, onde a gente toma sol, se queima um pouquinho, tem mosquito, tem barulho, mas a gente está tomando E sol. tem o verde e oxigênio, né? Porque Isso, tem o verde. que a maioria não sabe, né? Respirar bastante oxigênio ajuda a manter a imunidade do corpo e espantar o vírus. A gente se afasta um pouco das pessoas para fazer o isolamento, distanciamento social, né? É, que eles estão falando. Né? Que aqui nesse Parque Tingui que nós estamos agora, É muito grande. é muito grande. Então aqui Não tem gente aqui. É um dos poucos parques onde eu vejo apenas de cada 10 pessoas, 4, 5 estão usando máscaras. Por que isso? Porque há um isolamento, há um distanciamento natural Bem grande aqui. das pessoas. É raro você ver. Ontem mesmo nós estivemos aqui, nós vimos um grupo de mulheres. Tinha umas 10, 12 mulheres lá, né? Uhum. Todas usando máscara. Tudo bem, usando máscara, por quê? Porque estão juntas, em grupo. estão em grupo. Mas a maioria aqui, ó, é tudo longe. É casal que está andando, anda sozinho, né? Sim, é família. Pois é, mas voltando, né, à questão das identidades, né? Então, é isso que faz com que a gente se confunde.
porque a gente começa a achar que a gente é aquela identidade. Ah, eu sou professora. Não, eu me formei professora e estou na função de professora. Eu sou uma coisa que eu nunca vou deixar de ser, o que eu sou, me tornei, é mãe. Até esposa eu posso deixar de ser se eu me separar do meu esposo e não casar de novo. Mas o de mãe nunca mais. O de mãe nunca mais. Não tem como eu deixar de ser mãe. Mesmo que o filho parta dessa para outra e eu continue viva, eu vou continuar sendo mãe. Então, porque isso está na essência da vida. Tudo que está na essência da vida, no centro da vida, a gente é. E tudo que foi agregado, que veio de fora, a gente não é. A gente apenas se tornou por algum tempo e exerce aquela função. E dentro de casa, por exemplo, quando me tornei esposa, eu não posso esquecer que eu sou mulher. E da mulher, para ser esposa, faz parte a amante. A mesma coisa do meu marido. Ele se tornou o meu marido, mas ele é homem. E ele tem que se transformar no amante da sua mulher, não da sua esposa. Porque esposa e esposo é uma entidade que nós criamos, que é, e que nós chamamos aqui, aprendemos a chamar de entidade casal, que também é o nome do nosso canal no YouTube. Porque não somos, dentro de casa, sempre só esposa e esposo. Tem momentos que nós seremos isso. Tem momentos que seremos mãe e pai se temos filhos. Mas quando vamos para a nossa intimidade à noite, para o nosso quarto, nós temos que deixar a esposa, o esposo, a mãe e o pai do lado de fora. E aí vão se encontrar os amantes. Se não for assim, o homem e a mulher que se transformam em amantes. Se não for assim, esse casamento não tem chances de ser longo. E quando acontecem afastamentos, os dois continuam se amando, há a possibilidade de retomar essa aproximação, que é, na verdade, também um dos nossos objetivos com as nossas gravações que fazemos, porque nós passamos por muitas intempéries, muitos altos e baixos, por falta de conhecimento, e o conhecimento que nós recebemos na escola tem nos trazido o entendimento de que podemos nos reconectar. E tem um detalhe relevante. Isso é muito conteúdo, não dá para falar tudo num só. Nós já falamos um pouco de cada um em outros vídeos. Nós temos uma mente. A função da mente, ela não é emocional. Ela é, digamos assim, racional, porque e a função dela é cuidar da vida, é cuidar de que a gente não se machuque, que o corpo continue vivo e continue bem. E por isso ela se foca nas coisas negativas que acontecem ao redor de nós para nos proteger. Mas o que nós, como seres humanos, fazemos? Distorcemos a função da mente. E achamos que aquele negativo é o motivo para nós ficarmos com medo, para nós entrarmos nisso e vivermos a vida a partir da perspectiva do negativo, gerando emoções que geram, nosso professor fala, cola, e essa cola gera sofrimento. O sofrimento não é real, ele é criado. A dor pode ser real. Eu caio, me machuco, meu joelho dói, eu posso dizer assim, poxa vida, né? Agora, eu não sabia que tinha esse buraco, essa pedra nesse lugar aí. E se eu tiver que passar outras vezes nesse mesmo lugar, eu posso dizer assim, caramba, tem uma pedra nesse caminho ali, ou tem um buraco. Ou seja, eu posso aprender com a minha queda e a dor do meu joelho, né? E depois não fazer de novo aquilo que me trouxe essa dor. Ou eu posso dizer assim, que porcaria, que pedra, que não sei o que lá, tinha que ter esse buraco aqui, poxa vida, agora eu estou aqui com essa dor, correndo sangue. Quando eu estou fazendo isso, eu estou gerando sofrimento. Porque eu estou gerando uma emoção negativa que gera cola, e essa cola se transforma em sofrimento desnecessário, porque não é real. A dor é real, mas eu posso olhar para a dor como um motivo de aprendizado, porque é isso, a vida humana é, né? A gente aprende com a dor. Um eterno aprendizado. Um eterno aprendizado, e a gente aprende geralmente com um pouco de dor. Sempre. A dor é a melhor professora. Sim. Então, as identidades que a gente vive não somos nós. São papéis que nós desempenhamos na nossa vida em diferentes momentos. Vários, como eu li antes ali, dos meus papéis eu não desempenho mais. Então, um dia
Eu fui militar da ativa, fui tenente, fui capitão, fui major, fui tenente-coronel, fui coronel. Agora eu mantenho a patente de coronel da reserva, mas eu não sou isso. Eu apenas estou nisso na vida social, porque existem essas categorias, são necessárias para que haja um bom funcionamento da sociedade. Mas eu não sou isso. Então, a mesma coisa. É uma identidade que foi útil, foi usada, foi necessária, foi burocrática, foi legal, né? Era preciso existir, mas agora não. E aí, quando é a questão da mente, né? Quando um casal se une, às vezes os dois são mentais, às vezes os dois são do coração, mais assim, de perceber a vida, e às vezes um é mental e o outro é do coração. E aqui em casa, conosco, né? Foi isso. O que sou mais? Eu sou mais o quê? Não sei, você mental que, ou coração? você que tem que me dizer. Para algumas coisas eu sou mais mental, né? Quase que o tempo todo. Para as outras eu sou mais coração. Não sou? Sim, tem algumas coisas que você é com mais coração. Ainda bem, né? Alguma coisa me salva. Porque senão não teria dado certo, né? Mas tem algumas coisas que sair da mente para ele é bem difícil. Ele sempre tem que ter certeza. Ele sempre tem que ter certeza. Eu sempre preciso entender direito as coisas. Ele tem que, não, mas me explica aí como é que é. E daí ele não escuta mais o que eu estou falando. Ele entra na mente dele e começa a entender, buscar certeza, explicação, justificativa para aquela coisa que eu falei para ele e não está mais me ouvindo. E eu não sabia disso. Isso só caiu minha ficha, como a gente diz. Caiu a ficha que antigamente tinha o orelhão do telefone no público. Quem é da nossa idade sabe disso. Então a gente comprava fichas para poder usar o orelhão e botava ela lá na canaleta para que ela caísse como uma moeda e a gente pudesse... Era o pagamento, né? A gente comprava e depois aquilo era a moeda que é utilizada para usar o orelhão. Depois que caía a ficha, a gente ouvia ela cair lá embaixo, lá dentro, né? Daí a gente podia usar o orelhão, né? Depois que cair a ficha. A minha ficha sobre isso só caiu depois que entrei na escola. Que, na verdade, a maior parte das vezes que nós conversávamos, metade das conversas ele não escutava. Mas eu ficava irritada porque depois nós tínhamos combinado algo e depois ele concordava, tá, vamos fazer isso. E meia hora depois ele estava fazendo coisa bem diferente. E eu disse assim, mas não foi isso que nós combinamos. Ele disse assim, mas o que nós combinamos? Eu disse, cara, nós acabamos de conversar, como é que você não sabe? Ah, mas ele relembra. Ele não lembrava de nada. Aí quando entramos na escola, com as explicações sobre a mente, sobre as identidades, sobre essa coisa toda, aí ficou claro para mim que ele ia para a mente quando eu dizia alguma coisa que não estava muito certo, que ele tinha que ter certeza. E ele ia para aquele lugar, começava a pensar sobre aquilo e não escutava mais o que eu falava. E aí todas as informações ele concordava, sim, a gente faz, né? Mas na verdade ele não tinha escutado o que eu tinha dito, né? E aí que eu tive certeza que ele é mais mente, né? E eu ficava perdida no meio disso. Agora eu não fico mais perdida, agora eu já sei disso. Ele ainda é bastante mente. Quando nós estamos trabalhando os vídeos, por exemplo, esses aqui, ou criando Nutella, fazendo cortes, tirando pequenos pedaços, né? Então, a gente sempre tem que conversar. E eu digo assim, quando nós estamos trabalhando nisso, nós estamos numa identidade, a de empreendedores. Eu não sou sua mulher, nem sua esposa, nem coisa nenhuma. Aqui eu sou empreendedora e você também. Então, fique nessa identidade, assuma, vista ela e vamos os empreendedores conversar. E não a mulher nem a esposa. Mas ele esquece. Ele esquece bastante e sempre vai para um lugar onde ele me olha como se eu fosse a esposa ou a mulher dele falando com ele. Eu disse, aqui eu não sou sua mulher, nem a sua esposa. Aqui eu sou a empreendedora e estou totalmente focada de que esse projeto nosso funcione da melhor forma possível. Nós vamos cometer muitos erros, é óbvio, mas temos que, aqueles que nós já sabemos que são erros, nós temos que corrigir. Aí como foi ele que fez o vídeo, ele que não sei o que lá, esse é o serviço dele, né? Meus são outros os serviços, são os de correção e distribuição depois, né? Publicação, esse é o meu serviço, que precisa de bastante tempo também, um pouco de conhecimento. E o dele é sentar no computador e fazer esses extratos, fazer essas correções, fazer essas montagens, lidar com esse programa da montagem dos vídeos, né? Então, daí o combinado é esse. E quando você tiver o recorte, tiver em condições, me chama e a gente vai olhar em conjunto e fazer as correções. Inclusive porque quem está fazendo, lá pelas tantas, não enxerga mais as falhas. Mas mesmo assim, muitas vezes ele se aborrece. Já quase não mais, mas ainda.
Porque eu disse, não, isso aqui não pode ser assim. Não, aqui essa não é essa palavra, não sei o que, aquela outra palavra, é isso aqui. Não, na capa não vai essa frase, vai aquela outra frase. E assim vai indo. E aí muitas vezes ele se aborrece porque ele está na mente está numa outra identidade que não é a do empreendedor que está olhando para aquilo, para fazer daquilo o melhor possível, né? Então ele está aprendendo. Estou aprendendo bastante. E eu... E é maravilhoso ficar aprendendo essas coisas. Sim, e eu estou aprendendo a não mais me irritar com isso. Então eu me calo, muitas vezes, né? Porque daí eu começava a falar. Toma um cafezinho. Eu desço, porque ele trabalha no ático do nosso apartamento e eu fico lá embaixo. Então eu disse assim, tá, depois eu volto aqui. Arruma isso aí, depois eu volto aqui. Porque senão eu vou dizer alguma coisa que não deveria dizer, né? Vai só piorar a situação. Então eu estou aprendendo a fazer isso também, né? Então, e está sendo muito legal, porque nós estamos crescendo e vendo que juntos nós podemos crescer. E nós estamos resgatando também, porque nós estávamos num ponto em que ele estava, acho que uns 10 quilômetros de mim, a gente se via, mas a gente não se entendia mais. A gente se via, mas não se enxergava. É, exatamente. Então agora já está tudo bem diferente, né? Mas ainda tem um monte de ajustes para fazer. Tem. E tem a ver com essa migração entre as identidades. Quando eu estou fazendo o trabalho da empreendedora, eu não sou mulher dele e não sou esposa dele. Eu sou a empreendedora e vou olhar para o serviço desta forma. E tem que ser feitas as correções. Ele que está produzindo a coisa tem que fazer e eu tenho que fazer as minhas. O interessante é que ele nunca precisa chegar para mim e falar assim, você publicou? Você fez isso? Você fez aquilo? Ele não precisa, porque eu assumo o meu papel. É, você é mais eficiente nessa parte aí. Ele é um pouco indisciplinado, essa é a questão. Tem que arrumar minhas gavetas. Tem que arrumar. Estão melhorando, até as gavetas dele estão melhorando. A escrivaninha dele, que era uma bagunça, agora está mais ordenada, né? É verdade. A mudança interna provoca mudanças externas. E vice-versa. E vice-versa também, é verdadeiro. Então, era isso que a gente gostaria de falar sobre as identidades, porque isso é um grande problema no relacionamento de casal. É um grande problema no relacionamento de casal. E quando isso é tornado consciente e lembrado, que papel eu estou agora? Ah, agora eu não sou esposa, agora eu sou mãe. Agora eu não sou mãe, nem esposa, agora eu sou mulher, portanto, amante. Vai depender de cada momento e a gente fica transitando nesses papéis todos os dias, o dia inteiro. Amante geralmente é mais à noite, que as pessoas não têm tempo durante o dia, né? Mas às vezes de dia, né? Conforme o momento, né? E é isso que os casais têm que aprender a fazer. Não existe hora para as identidades. Não. A gente é que tem que entrar na identidade à medida que ela vai acontecendo. Exatamente, e se dá conta, estar consciente que está numa nova identidade agora. Porque se existisse hora para tudo, é como estar dentro de uma caixinha. Sim. É como estar dentro de um cercado e dali você... Isso também não tem graça. Não, isso também não tem graça. Isso, como a gente já viu num outro vídeo que nós falamos, a variedade, a mente precisa disso, e nós temos que satisfazer essa variedade. Senão a gente entra em conflito consigo mesmo e no relacionamento de casal, sem necessidade. É. Acho que é isso, né? É isso. Obrigado, gente, por nos ouvirem. Até uma próxima. Até uma próxima.